Fala pessoal, quarto vídeo aí de desenvolvimento web 2, construindo um sistema completo. Bom pessoal, então como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu construí uma classe de modelo de conexão de banco de dados, certo? Uma classe bem completa que vai ajudar a gente a resolver muita coisa do nosso sistema para ficar bem simples, beleza? Então olha só, eu já coloquei ela aqui dentro da classe da pasta de modules. Classe, pessoal, sempre com letra maiúscula, não tem C cedilha, não tem acentuação igual aqui tem um tio, não tem espaço, certo? Então, isso aí é padrão das linguagens de programação. Bom, pessoal, então, vou mostrar para vocês como é essa classe. O Visual Studio está aberto aqui no fundo. Vou abrir o Visual Studio, vou achar aqui a pastinha Models e vou abrir a classe de conexão. Então, olha só, pessoal, essa é a classe de conexão, ela está criada. Eu vou explicar basicamente o que tem nela. E aí, o mais importante, que é o método executeSQL, ele está todo comentado aqui, certo? Então, olha só. Quando a gente fala em conexão com banco de dados, pessoal, a gente fez isso aí no outro projeto que nós fizemos, nós usamos um MySQLi, certo? E a gente precisa de o servidor, que é o localhost, que eu passei aqui para vocês. Eu vou até fechar isso aqui um pouco para ficar melhor para a gente visualizar. Olha só, o servidor, o usuário, certo? A senha e o nosso banco de dados, que vai ser projeto, certo? Então eu vou criar ele aqui, já vou deixar ele pronto aqui já, projeto, certo? Beleza, classe criada, pessoal, olha só. Classe criada, eu criei aqui um construtor em PHP dessa forma, ele só vem esse underline, underline construct, e aí ele é o construtor da classe de conexão. Muito bom, então, está aqui o nosso construtor, e eu criei 3 métodos, pessoal. Esses 3 métodos são bem tranquilos. Vocês já viram aí orientação a objetos, tiveram linguagem de programação 1 e 2, então, assim, espero que vocês saibam um pouquinho de orientação a objetos, que é o que nós vamos precisar. Bem básico mesmo, então, bem tranquilo. Então, esses atributos são todos privados, claro, né? No caminho do servidor, usuário, senha, nome do banco, o próprio banco. Então, tudo privado. Por quê? Para o usuário não ter acesso. Lá no começo, eu falei para vocês que a gente dividia as pastas em 3 partes, certo? Então, tá aqui, ó. Controllers, Models e Views. Tudo, pessoal, que vai estar relacionado a banco de dados vai ser feito aqui dentro, certo? O que os nossos controladores vão fazer? Vão só executar as ações. Eles vão estender uma classe aqui do Models, vão criar um objeto aqui de uma classe baseada no Models, fazer a operação e devolver para Views, certo? Depois eu vou até procurar uma imagenzinha para mostrar melhor para vocês esse processo, certo? Então, tá aí, ó. Olha só. Classe criada, eu tenho o meu construtor. Meu construtor, eu passo de parâmetro para ele o servidor, o usuário, a senha e o nome do banco. Ah, Denis, então quer dizer que quando eu for restaurar algum dado na minha máquina, que eu for mudar esses dados, o que eu tenho que fazer? Onde eu mudo? Você muda aqui, ó, nessa linha do construct, do construtor da classe conexão. Vou trocar aqui o caminho do servidor, o usuário que eu vou acessar no servidor, a senha e o nome do banco de dados. Está tudo aqui. E aí, pessoal, o construtor não retorna valor. Então, pelo menos nesse caso aqui, não retorna valor. Não retorna nada, para ser bem exato. Então, montei o construtor, eu preciso de um método para criar essa conexão. Então, o que eu fiz? Criei um método conectar. Então, vou conectar no meu banco de dados. Bom, pessoal, então com o método criado, olha só. Eu tenho aqui, igual a gente fez nas aulas, eu montei a conexão com o banco usando o atributo privado aqui, né? Montei a conexão com o banco. Monto a conexão, mando ele conectar. Quando eu crio um new aqui, ele já preenche tudo aqui no meu objeto banco, né? no meu atributo banco. E aí eu verifico, ó, teve erro na conexão? Ó, this banco connect error, teve erro. Se teve, eu vou dar um die, vou parar tudo
Vou parar tudo. Vou mostrar aqui, ó, erro de conexão lá na tela. Vou mostrar o error number. Ó, ele vai retornar um inteiro, um erro, o número do erro. E depois eu concateno aqui com o próprio erro, com a descrição do erro, para que eu possa corrigir esses dados, certo? Então, bem básico, bem tranquilo. Então, conectar, até porque a gente não vai mexer nisso. Então, é só vocês entenderem como que isso funciona. Eu criei outro método, que é o método de desconectar. Então, eu tenho que conectar e tenho de desconectar do banco. Beleza. E tem o método execute SQL, certo? Que a gente passa um SQL para esse método. Ele conecta no banco, executa a SQL e armazena ela na variável rs, desconecta do banco e depois ele retorna a variável rs para onde foi chamado. Bom, pessoal, esse método é padrão. Você vai usar isso aí em tudo que você for fazer, certo? Então, se eu já tenho o método pronto, por que não utilizar ele da forma mais correta possível? Por que essa é a forma mais correta, pessoal? Porque antes de fazer a consulta no banco, eu faço a conexão, executo a consulta, armazeno os dados na variável rs, depois eu desconecto e devolvo esses dados que estão armazenados para onde foi solicitado. Muitos dos programadores, principalmente que trabalham com PHP, fazem o seguinte: conecta no banco, busca os dados e fim, e devolve para a tela. E esquece de desconectar. E aí o que vai acontecendo? O sistema vai crescendo, aí você tem lá vários usuários acessando o mesmo sistema. O que acontece? Muitas e muitas conexões simultâneas ali no banco, a conexão não foi encerrada, o sistema trava. O sistema de banco de dados ali trava, o MySQL trava por quê? Muita conexão, sem encerrar as conexões, então dá nisso. Então, usando esse método, vai garantir que quando você precisar de um dado, você conecta no banco, pega o dado, armazena numa variável, desconecta do banco, devolve essa variável, esses dados que você solicitou para onde foi solicitado. Então é isso aí. Bom, pessoal, então aqui tem um monte de get set que vocês já estão acostumados a fazer. Nós não vamos usar isso agora, não vamos ficar fazendo getters e setters, não vamos precisar disso. Seria legal fazer? Seria. Só que estamos num momento de pandemia, aula online, atividade, muita atividade. Então, vamos simplificar. Não vou fazer isso. O ideal era que fosse criado, tá, pessoal? Mas, do jeito que eu vou fazer aqui com vocês, vai ficar bem bacana também. E vocês vão entender como funciona isso aí. E vai ser bem fácil seguir com o nosso projeto. Então, beleza, pessoal. A nossa classe de conexão com o banco está pronta, certo? O que eu tenho que fazer agora? Criar o banco. Então, eu vou lá criar o banco e vou criar a tabela, certo? Então, eu vou vir aqui para o navegador, vou vir aqui no localhost /phpMadmin, base de dados, vamos criar uma nova base de dados, ela vai se chamar projeto. O tipo de dados eu gosto de utilizar o TF8, gênero CI, que é um agrupamento geral, certo? Então, projeto, TF8 gênero CI, criar o nosso banco de dados. Beleza. Agora eu vou criar uma tabela de categorias, pessoal. E essa tabela de categorias, eu vou colocar só 2 colunas. Vai ser bem tranquila. Então, já tem até um nome aqui, ó, categorias que a gente estava fazendo os testes. Ó. Então, categorias, número de colunas, criar. Essa minha tabela vai possuir o ID. Esse meu ID vai ser inteiro, não vai ter valor, não vai ter pré-definição. O agrupamento dele vai ser padrão igual do meu banco. Atributo, ele não vai precisar, ele não vai ser nulo. O que mais que eu tenho aqui? Índice, ele vai ser chave primária, certo? Então, chave primária, eu vou clicar aqui no executar e autoincremento. Perfeito. Só isso que eu vou precisar alterar. Aqui na segunda, eu vou colocar o nome da categoria, certo? Ou eu coloco categoria? Eu vou colocar categoria, ou não. Vou colocar nome.
nome. Então está aqui, nome, vou colocar varchar com um tamanho de... varchar um tamanho de 100, a categoria de 100 é o suficiente, certo? 100, eu vou falar que não pode ser nulo também, certo? Então, só isso eu vou mandar guardar aqui, sem problemas. Guardei. Então, eu já tenho aqui, ó, pessoal, o meu banco projeto e a minha tabela de categorias criada. Então, vocês podem criar aí também. Esse código eu não vou mandar para vocês, tá? O código do arquivo de conexão eu vou disponibilizar lá no Moodle para vocês só fazerem o download, certo? Faz download, coloca lá na pasta do projeto e é isso. Bom, pessoal, então, arquivo, o banco criado, certo? Tudo ok. Vou encerrar nossa aula por aqui. No próximo vídeo, nós vamos começar a trabalhar na construção do nosso sistema, certo? Então, nós vamos construir a telinha de visualização das categorias, certo? E vamos começar a adicionar o edit, criar um model de categorias que é importantíssimo, certo? Então, vamos começar a trabalhar nisso aí. Creio que na próxima etapa a gente cria as janelinhas, depois cria o model, depois cria os controllers, certo? Bom, pessoal, só para a gente encerrar nossa aula, eu vou inserir aqui duas categorias. Eu vou colocar aqui, ó, roupas e sapatos. Sapatos. Vou mandar... tirar esse botãozinho ignora aqui, desmarcar ele e vou mandar executar. Ele vai inserir as duas linhas, eu vou vir aqui na minha tabela e vocês vão ver que temos o ID 1 para roupas, 2 para sapatos. Bom, pessoal, então, nosso vídeo fica por aqui. Até o próximo vídeo do Desenvolvimento Web 2, construindo um sistema completo na aula 5. Um grande abraço a todos e até mais, pessoal!